Você não mudou nada, hein? Tá dando uma interferência aqui, só um minutinho, tá bom? Tá bom. Sem problema. Agora sim. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui agora com Eduardo Tironi. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre jornalismo. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Lucélia. Obrigado, Enzo. Obrigado a todo mundo do Colégio Singular. Eu sou um filho do Colégio Singular, como eu estava falando com você antes. Sim. Talvez os anos mais legais da minha vida, eu passei um dos anos mais legais da vida, eu passei no Singular. E acho que é muito legal de poder bater um papo aqui sobre a minha profissão, a profissão que eu escolhi, que eu estou há tanto tempo nela, e que eu adoro falar também sobre jornalismo. Legal. Eu agradeço, então, a presença dos participantes. Então, agora vocês podem ficar à vontade, porque o Eduardo vai estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Podem começar a fazer as perguntas que ele vai ficar à disposição. Mas, antes disso, eu posso falar uma coisa com ele? Claro. Primeiro, parabéns, porque hoje, se não me falha a minha memória, o teu time faz aniversário. O meu não, mas o Corinthians faz aniversário, não é exatamente o meu time. Você não é corintiano, Tironi? Eu não sou não. Você é o quê? Fala pra gente. Sou São Paulino. Ah, bom. Tô sofrendo. Tudo bem? Ô, pessoal, enquanto vocês fazem as perguntas, deixa eu fazer uma pergunta para o Tironi aqui. Querido, me conta uma coisa. Como é que deu a ideia de você fazer o jornalismo? Bom, eu decidi a minha profissão, o que eu queria fazer, quando eu estava no segundo ano do Singular, né? Não sei se é assim, ainda eram 3 anos, eu estava no segundo ano, e eu estava em dúvida, eu gostava muito de algumas coisas, como eu falei para a Lucélia, né? Eu adorava as aulas do João, professor de história, então eu adorava história, pensei em fazer história, gostava muito de língua portuguesa e tal. Aí pensei o que fazer, o que não fazer. Eu era um cara que ia muito bem nas redações, eu escrevia direitinho, assim, legal. E mais do que tudo, eu era um cara curioso e sempre adorei ler jornal mesmo, ler notícias, sempre gostei muito disso. E aí foi assim que eu decidi. Eu falei, bom, acho que eu escrevo direito, gosto de notícia, gosto dessa coisa efervescente de informação, então é isso que eu vou decidir fazer. Foi quando eu estava no segundo ano. Fiquei em dúvida, digo, sobre prestar mesmo jornalismo, porque tinha aquela história, não, porque é uma carreira muito difícil, não tem lugar, ninguém consegue trabalhar e tal, mas eu insisti e confesso que não me arrependo. Fiquei entre fazer direito, fazer história, mas fui para o jornalismo e não me arrependo não, viu? Tô gostando. Ai, que legal. E você fez qual faculdade, Eduardo? Eu estudei na PUC, em São Paulo. Tá. Você precisou fazer estágio? Como é que foi? Não, eu entrei na PUC, assim, eu saí do Singular e já entrei, não precisei fazer cursinho e tal, entrei exatamente no ano que eu me formei, né, no ano seguinte. E eu comecei, na minha época não tinha uma coisa que era um estágio formal. Você, de alguma forma, conseguia chegar até uma redação, ou de jornal, ou de TV e tal, e você era contratado como se você fosse um outro cargo, mas você trabalhava como jornalista. Porque não tinha um esquema de estágio regular, né? E eu comecei porque tinha na faculdade um professor meu que trabalhava num jornal, trabalhava na Folha da Tarde. Ele falou, estão precisando de gente lá na Folha, tal, não sei o quê, vou indicar teu nome. Eu falei, tá bom. Aí me indicaram, me chamaram lá, eu fui lá, fiz um teste e entrei. E foi assim que eu comecei a minha carreira. Foi um estágio, porque eu fiquei pelo menos 2 anos trabalhando e estudando, né? Os 2 últimos anos da faculdade. Na verdade, o último ano da faculdade, eu trabalhava e estudava ainda. Então foi assim, era quase como um estágio, mas já era uma relação normal, assim, entendeu? O jornalismo tem muito disso, né? Tem um aprendizado do dia a dia, que é muito grande. O aprendizado que você vai ter numa redação e tal é um aprendizado
muito valioso, assim, né, para o jornalista. E o que você ficou fazendo nesse estágio? Quais eram as suas funções? Eu era um repórter, eu era um repórter de esportes. E aí eu tinha as mesmas obrigações de qualquer repórter formado. Naquele tempo era assim. Eu trabalhei depois, já formado, e chefiei equipes. Agora, os processos de estágio agora são diferentes, mas os estagiários que entram em redações, no jornalismo, claro que eles têm um processo de aprendizado que é bastante interessante, mas o aprendizado mesmo é na prática. Vão, fazem, escrevem, tomam bronca do chefe, fazem de novo, tentam fazer, eles vão se aperfeiçoando ao longo do processo de estágio, entendeu? Era um trabalho mais interno. Mais interno. Não é. Não é mais interno. Não era e não é. Eu era repórter de rua. Eu saía para a rua para fazer reportagem. Sempre saí. Quando trabalhava como repórter, né? Uhum. E hoje em dia também é assim, em redações. Em redação de TV é uma redação muito maior, né? Então tem várias funções que o jornalista pode exercer ali. Trabalhar dentro do estúdio, trabalhar dentro da redação, trabalhar fora, trabalhar com produção. Então ele pode sair ou não para a rua. Mas é claro que os profissionais não vão ser cobrados como profissionais contratados e formados, mas eles vão para a guerra, assim mesmo. Vão fazer as coisas, vão ter a prática, entendeu? E você é jornalista esportivo, mas isso daí foi por acaso? Você sempre quis ser jornalista da área esportiva ou foi porque apareceu e caiu no teu colo? Foi uma mistura das duas coisas, Enzo. Vou explicar. Eu sempre adorei esportes, né? Sempre joguei, sempre adorei acompanhar. Isso sempre teve na minha vida desde quando eu era criança. Então, eu sempre gostei muito. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu falei, eu quero trabalhar em alguma área que eu goste muito. Esporte era uma delas, cultura, música era outra, talvez política, assim, que era uma coisa que já me interessava. Quando eu comecei a trabalhar no esporte. E lá fiquei. Embora nesse processo todo eu tenha saído para fazer outras coisas. Eu fui editor de polícia, de cidades, que para vocês que estão começando na carreira, eu posso garantir que trabalhar com cidades, com editoria de cidades, que são as coisas que acontecem na cidade, é a maior pauleira que vocês vão trabalhar, pode ter certeza, porque aí é hardcore mesmo. Mas aí eu trabalhei lá, trabalhei com cultura, trabalhei com outras coisas, mas entre idas e vindas acabei voltando para o esporte e agora eu estou com a carreira absolutamente sedimentada dentro do esporte. Agora você está onde? Então, eu trabalhei na ESPN, né, até 2019, saí da ESPN em agosto de 2019, e aí para a galera que está nos acompanhando, acho que é uma boa notícia. Desde então, eu tenho ovos em várias cestas. Eu estou fazendo muitas coisas em diferentes lugares. E acho que essa é a melhor forma de se trabalhar. Então, eu tenho um programa que é dentro do UOL, eu tenho um programa que é no Band Esportes, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal que está funcionando muito bem, está indo muito bem de audiência. Então, eu tenho várias frentes que eu tô atuando aí. Tem uma coluna no site do Band Esportes, e acho que uma boa coisa para o jornalista hoje é isso. Ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive coisas por conta própria, para ele mesmo, e ele não precisa mais de um veículo formal. No meu tempo você tem que trabalhar na Folha de São Paulo, você tem que trabalhar na Globo. Hoje em dia não é exatamente assim. Você pode produzir conteúdo, bom conteúdo, e o conteúdo está aí para as pessoas consumirem. Isso é uma coisa interessante. Porque você tem várias... Agora você tem umas mídias diferentes, né? Sim. Tirone, antes que eu me esqueça, qual que é deixa eu divulgar a tua página no YouTube aqui. Qual que é? Só para eu digitar aqui para os alunos. Tá, o meu canal no YouTube é um canal que eu faço com um amigo meu, que foi meu amigo de faculdade, inclusive, trabalhamos juntos várias vezes ao longo desses muitos anos, que é o Arnaldo Ribeiro. O canal é Arnaldo e Tirone. É o nome do canal. Depois eu vou ver aqui. A gente fala muita coisa de futebol, claro, e tal, e a gente sempre produz bastante coisas aí. A gente tem uma produção bem constante, assim, divertido. Bom, então, pessoal, nós estamos aguardando as perguntas. Enquanto isso, nós Mandem perguntas, pessoal. Adoro responder.
Então, mas enquanto isso, então você estava na Folha da Tarde, é isso? Não, eu comecei. O professor era da Folha da Tarde. Eu tinha uma vaga para trabalhar no Notícias Populares, que era um jornal super popular de São Eu Paulo, lembro. onde eu trabalhei, e foi uma experiência assim das mais importantes para a minha carreira, porque, como eu falei, você sentava lá e no primeiro dia você já vai para a rua, você vai fazer cobertura de muita coisa. E uma coisa para todo mundo que tá começando aí. Não deixem nunca de terem a experiência de ser repórter. O jornalista, basicamente, é um repórter. É o cara que vai para a rua, que olha as histórias, que investiga as histórias, que ouve pessoas e que escreve essas histórias. Esse é a alma do jornalismo, é essa. Não é pesquisar no YouTube ou no Google ou não sei o quê. A alma do jornalismo é falar com as pessoas, é encontrar histórias, é descobrir histórias boas. Essa é a alma do negócio. Não se iludam que vocês serão ótimos jornalistas sentando a bundinha na cadeira e pesquisando no Google. Não é isso. O Google vai facilitar a nossa vida para muitas coisas, mas o repórter precisa sempre produzir. Essa é a missão do jornalista. Bom, a Ana Carolina mandou aqui uma pergunta. Posso ler? Qual o salário de um estagiário? Não, mas espera um pouquinho. A Clara perguntou do salário de estagiário. Então, vamos. Clara, me permite, eu vou pegar a sua pergunta e vou dar uma acrescentada. Então, por exemplo, um aluno entra na faculdade de jornalismo. Tá legal, ele quer estágio. O estágio é importante para qualquer faculdade, qualquer carreira, engenharia, direito, estágio. A partir de que ano você aconselha um estudante de jornalismo conseguir estágio? Olha, normalmente as empresas, Enzo, elas só pegam estagiários a partir do segundo ano, que é o quê? Sexto período, né? Sei lá, eu não sei exatamente qual período que é, mas a partir do terceiro ano de faculdade. São 4 anos, a partir do terceiro ano ou 2 anos e meio que as empresas começam a recrutar estagiário. Até porque tem um período, né? O estágio ele dura 1 ano só. Então, normalmente, pega pessoas que estão no terceiro ano e que, quando terminar o estágio, estão aptas a serem contratadas. Normalmente, é assim que acontece. Eu acho que a experiência de redação, a experiência de você ter coisas para fazer, para produzir, você trabalhar com outras pessoas, é uma coisa que você deve ter o quanto antes. Se você esperar se formar no 4º ano para depois começar a tentar alguma coisa, vai ser bem mais difícil o seu caminho. Quando você terminar a faculdade, é bom que você já tenha estagiado, que você já tenha contato com o mercado. Isso, para mim, é fundamental. Eu mesmo não sei como seria a minha carreira se eu não tivesse entrado numa redação, conhecido gente, me preparado dentro de uma redação ainda estudando. Isso, para mim, é fundamental. E sei de colegas que estudaram comigo que tiveram enorme dificuldade de se colocar no mercado, deixando para entrar no mercado só depois de formado. Eu acho que o estágio é fundamental. A presença sua numa redação, claro que agora em tempos de pandemia a gente não está em redações, mas a presença do cara dentro das organizações, o quanto antes, para mim, é fundamental. Então, procurem cedo fazer estágio. Até para fazer um network, né? Perfeito. E a Clara completa a pergunta. E esses estágios são remunerados? São remunerados. Hoje em dia, basicamente, são todos remunerados, né? E a Clara pergunta, qual o salário? Você tem noção? Putz, eu vou tomar por base aí o salário de estágio dos meus tempos de ESPN. Eu já não estou lá há 2 anos, mas eu era um recrutador de estagiários lá, então eu tenho uma noção. Eu acho que deveria ser por volta de uns 800, 900 reais, por aí, mais benefícios, né? Ticket, vale-refeição, aquelas coisas todas lá. Então, era mais ou menos isso, e com os benefícios que o estagiário tem, tipo, não trabalhar em feriados, por exemplo. Aliás, essa é uma questão para vocês, futuros jornalistas. Acostumem-se a trabalhar no feriado. Mas não é ruim, é legal. A Ana Carolina, acho que ela está perguntando alguma coisa sobre a questão dela ser tímida. Ela gosta de escrever, mas ela é tímida, talvez não se adaptasse ao trabalho de rua. Existe uma outra forma de trabalho dentro, né, do jornalismo, para ela não precisasse ir até fazer esse trabalho dela de rua? Então, Ana... Ela é obrigada a fazer esse trabalho enquanto estagiária, entendeu? Sim. Bom, então, Ana, vou te falar. Eu também sempre gostei muito de ler e escrever.
e também não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Então, a boa notícia é, você se acostuma com isso. Você se acostuma com câmera, você se acostuma a abordar pessoas. Com o tempo, você vai criando uma casca com relação a isso. Mas você pode trabalhar em muitas coisas. Pode trabalhar em muitas áreas dentro do jornalismo. Então, vou te falar algumas. Você pode trabalhar como redatora, que são caras que ficam na redação escrevendo os textos. Você pode trabalhar como editora, você pode trabalhar como produtora nas televisões, é uma função muito importante. De qualquer maneira, em todas essas funções, você vai ter que falar com gente, né? Então, mas como eu disse, não é... Você vai se acostumando. Como eu falei, eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas com um tempo de rodagem, você vai se acostumando, você vai se relacionando. Isso não é nada intransponível, não. Uhum. Vamos ver aqui o Gustavo. O que ele está perguntando para a gente é a questão de escrever, ele gosta de escrever sobre futebol, né? Então, vamos lá. Qual é a melhor forma para ele divulgar isso? É através de um blog, de uma página? De que forma que você aconselha, né? Gustavo, primeiro, estou lendo aqui, você falou que nunca teve coragem para escrever. Tenha coragem e poste. Não tenha receio disso. As pessoas sabem ter discernimento que é o começo de carreira, o que não é. É importante você testar, inclusive, o seu texto, como que as pessoas encaram o seu texto, como elas vão reagir. E nesses tempos de redes sociais, claro, vai ter gente que vai ser contra os seus textos, vai te criticar, mas isso faz parte do jogo. Eu acho que você deve criar qualquer coisa que você quiser. Pode ser um blog. Aliás, é bem importante que você faça isso, Gustavo, para quando você começar num processo de estágio. Quando você entrar num processo de estágio, vão te perguntar, você já fez alguma coisa? Já escreveu para algum lugar? Você fala assim, sim, tem o meu blog, está aqui. Isso é bem importante, viu? Você não chegar num processo de estágio e falar, nunca fiz nada. Realmente você vai ficar meio para trás. Então, é bom que você exercite. Dê para os seus amigos lerem, publica um blog, escreve, posta qualquer coisa no YouTube, vídeo, o que você quiser. Produza. Eu acho que é importante produzir. Isso é muito importante. Para você aparecer no meio da floresta, você tem que fazer alguma coisa, né? Do jeito que a quantidade de coisas que a gente tem para consumir hoje. Então, faça. Não tenha vergonha, nem medo de fazer, não. Nossa, essa dica que você deu aí, sensacional. É para todo mundo. Apesar da pergunta ter vindo do Gustavo, mas todo mundo, um blogueiro aqui. Ô, Lucélia. Oi. A Clara fez uma pergunta... Sobre o mercado de trabalho? Claro, eu posso pegar a pergunta da Clara, e você me permite, Clara? Porque a Clara perguntou sobre o mercado de trabalho, mas vamos aproveitar a pergunta da Clara. Foi a Clara, né, que fez a pergunta sobre salário? Foi. Sim. O Tirone, conta para mim uma coisa. Um jornalista, bom, vamos lá, é óbvio que ele trabalha assim numa televisão, jornal, revista, agora YouTube. Onde que mais se contrata jornalista, além desses óbvios, assim? O jornalista ele pode fazer muitas coisas, né? O jornalismo é uma profissão generalista, né? Você não é especialista em nada, você é mais ou menos um especialista de contar histórias. Cara, tem jornalista em órgãos públicos. Então, por exemplo, tem a assessoria de imprensa do governo, das secretarias, tem esses caras que fazem isso. Tem jornalista em ONGs, também fazendo a interface entre público e a organização. Tem jornalista produzindo documentários, produzindo coisas de mais fôlego, que não são exatamente cineastas, são jornalistas, que estão contando histórias e tem alguém que vai filmar. Esses caras trabalham em pesquisa, por exemplo. Então, agora mesmo, tem um amigo meu que tá fazendo um processo que vai ser uma série que vai aparecer, não sei exatamente onde. Ele está procurando jornalistas que façam pesquisa sobre alguns determinados jogadores. Isso é um trabalho de jornalista. O cara pesquisar, o cara ir atrás de informação. Então, não é, eu só vou ser jornalista se eu for o William Bonner da Globo. Não, você tem muitas coisas que você pode fazer, desde assessoria de imprensa também, tem assessoria de jogador, tem assessoria de astro de TV, tem assessoria de empresas, né? O Singular tem, né? Tem assessoria de imprensa do Singular. Então, basicamente, o jornalista estará onde você precisa ser a voz de alguém. Basicamente é isso. E agora, respondendo especificamente a pergunta da Clara, e o mercado de trabalho, apesar de ser amplo?
O mercado de trabalho, eu vou dizer, como eu falei, né? Meu receio quando eu comecei na carreira era que eu não teria emprego. E, sinceramente, graças a Deus, e que bom que foi assim, eu tenho muitos anos de carreira e eu tive 2 meses de desemprego. De falar assim, eu não sei o que eu vou fazer, estou meio na pior, sem perspectiva. Eu sempre trabalhei. Então, eu sempre ou fui de um emprego para outro, fiquei muito tempo em emprego. Eu acho que o mercado hoje ele é mais amplo, até porque você tem muito mais possibilidades, essas todas que eu falei aí. Você pode como jornalista, trabalhar em várias áreas, em várias coisas que não seja só o jornal, a TV ou a internet. Tem um mercado amplo e tem um mercado, no caso do jornalismo, que você pode criar, né? Como eu falei aqui para o Gustavo. Você pode criar a sua página no YouTube, você pode criar o seu blog, você pode fazer coisas por conta própria. Então quer dizer que eu vou ficar rico se eu criar uma página no YouTube? Não. Mas é um trabalho que você pode ir, aos poucos, conseguindo coisas. Hoje, o trabalho do jornalista é um trabalho muito do self-made man, né? O cara ele pode fazer muitas coisas, pode fazer coisas por conta própria. Eu estou fazendo muitas coisas por conta própria, e isso me trouxe alguns benefícios, patrocínio e tudo mais, e estou tocando minha vida numa boa, sem grandes problemas. Então, tem mercado. É claro que é um mercado disputado, né? Como eu falei, não é todo mundo que vai estar na bancada do Jornal Nacional. Mas tem espaço para quem se dedica, para quem vai atrás, para quem é bom, vai ter espaço. Enzo, deixa eu fazer uma perguntinha para ele. Eduardo, mais ou menos assim, me fala o perfil, né? Quais são as características, as habilidades que um jovem hoje tem que ter para seguir a carreira de jornalismo? Bom, vou falar, não sei se eu sou exatamente o grande exemplo, mas eu vou falar por mim. Primeiro, você tem que ser muito curioso. Você tem que ser um cara que quer saber das coisas. Uhum. Você precisa escrever bem. Claro que é importante que você escreva bem, mas escrever bem é um passo além do que escrever corretamente. Você pode não escrever exatamente bem, de uma maneira, vamos dizer, atraente, mas seu texto é correto. E a partir disso você consegue transformar o seu texto num texto melhor. Quando você trabalhar numa redação, quando você tem um editor, quando você tiver um editor que vai te dar uns toques, você vai melhorar naturalmente o seu texto. Foi o que aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Uhum. Treino de texto é treino. A não ser que você tenha alguma falha de educação básica, que você não conseguiu ser alfabetizado direito, você consegue melhorar o seu texto, fazer o seu texto ter mais sentido. No singular mesmo, tem aulas de redação que vocês vão aprimorando essas coisas, né? Isso acontece. Então, escrever corretamente é importante. Escrever bem é desejável, mas você consegue melhorar isso. Você precisa ser muito curioso. Você precisa saber algumas línguas, pelo menos inglês. Isso é fundamental. Sim. Você precisa gostar muito de ler. Ler não é só ler livro. Ler livro, é claro que é muito legal e é muito recomendável. Mas você precisa ter uma sede de informação. Uhum. E você precisa, acho que, de um conhecimento geral que você vai ter na faculdade. Você vai ter aula de filosofia, você vai ter aula de sociologia, você vai ter aula de política, você vai ter aula de várias outras coisas que você vai aprimorando, vamos dizer, o seu repertório. Eu sempre costumo dizer que o bom jornalista é o cara que tem repertório. Que não é que ele vai te falar todos os detalhes da reforma tributária, mas ele não vai ser um cara completamente alienado quando falarem sobre isso para ele. É um pouco isso. Você tem que ter a antena para ter noção das coisas que estão acontecendo. Sim. E acho que isso você adquire com muita leitura, com muita leitura e ver coisas, assistir coisas interessantes e tal. Uhum. Eu acho que é basicamente isso. Sobre timidez, sobre ser extrovertido ou não, isso é um detalhe. Claro que um cara muito mais extrovertido vai chegar na frente da câmera e vai falar como se estivesse falando com um amigo dele. Mas isso você treina. Essas coisas você treina. Tá ótimo. Vamos ver aqui, é claro, o que ela escreveu para a gente. Que ela tem... Na ordem aqui, eu acho que tem a Isabela. Pedro? Né? A da Isa? Então vamos lá. A Isa queria saber mais sobre as áreas não tão tradicionais que envolvem o jornalismo. Existe algo além daqueles que a gente sempre escuta? É um pouco o que eu falei, né? O jornalista pode trabalhar em muitas coisas. Pode trabalhar em ONG, pode trabalhar em secretaria de governo, pode trabalhar em empresa. Um dos caras que foi meu chefe na vida, foi meu chefe, não, trabalhou comigo, eu era um editor ao lado de mim,
no jornal, ele mudou a carreira dele de jornalista. Hoje ele é o cara da comunicação da GM no Brasil. Tem um cargo super importante, ele está fora de redações, ele faz outras coisas. Então, tem muitas coisas que é possível fazer sendo jornalista. O importante o jornalista é um contador de histórias. Existem, por exemplo, famílias ricas que contratam jornalistas para esse cara contar a história da família. Seja em livro, seja em alguma página na internet. Então, contrata, o cara passa 6 meses com a família, falando com o tio, falando com o filho, falando com não sei quem, e conta a história da família. É uma coisa que acontece. Às vezes tem empresas que contratam jornalista para contar a história da empresa. O cara tem lá uma empresa desde 1910 e tudo mais, mas nunca ninguém contou a história dessa empresa. Contrata um jornalista, esse cara pesquisa e faz um trabalho. Então tem muita coisa que é possível fazer jornalista. O jornalista é um contador de histórias verdadeiras, né? Então vamos lá. Acho que agora dá para a gente ver aqui o da Clara, né? Não, tem um Pedro. Pedro, perdão. Desculpa, Pedro. Tem uma página no Insta desde maio, cobrir as Olimpíadas e outras coisas. O quão importante é isso para arrumar um emprego no futuro? Acho que você já comentou um pouquinho sobre isso, né? É muito importante, Pedro. Pode ter certeza que é bom que vocês produzam coisas. E aí eu dou uma dica, na verdade, um alerta para vocês. Muito cuidado com o que vocês forem postar. A vida da gente nas redes sociais, ela é a nossa vida. Então, cuidado com postagens que possam ser Perfeito. não aceitas ou preconceituosas, ou não sei o que lá. Esse negócio vai estar marcado para sempre. Daqui a 30 anos, se for jornalista, o cara fala, pô, você lembra aquele cara lá que aquela vez falou que corintiano era tudo bandido? Entendeu? Então, cuidado com essas coisas. Não é um incentivo para você ser uma pessoa não emotiva ou não demonstrar seus sentimentos. Mas muito cuidado com o que for postar, porque esse é um negócio que as empresas olham demais, as redes sociais das pessoas. Então, se você achar que o cara tem um comportamento inadequado nas redes sociais, você pode ter certeza que esse cara não vai estar na mira de grandes empresas. Isso é importante. Mas produzam bastante, que isso é fundamental. Ok. A Clara está pensando em fazer rádio, TV, internet, e ela quer saber a semelhança, né, com o jornalista, com o jornalismo. As coisas se misturam um pouco, né? Quando você fala em rádio, TV e internet, você está falando de uma produção um pouco mais ampla. O jornalista é um apurador, mas que também pode fazer isso no rádio, pode fazer isso na TV, pode fazer isso na internet. O cara, quando faz rádio e TV, ele vai ter disciplinas técnicas sobre isso na universidade. Vai trabalhar com disciplinas de rádio, com disciplinas de TV, que eu mesmo, que fiz jornalismo, tive algumas coisas na minha formação. Mas quando você faz rádio e TV, particularmente, você vai ter mais foco nessas coisas. Mas, de qualquer forma, tudo tem a ver com jornalismo. Ela quer que... Bom, o Pedro está falando sobre a questão do inglês, né? Que você já falou que é importante a gente ter, no mínimo, saber falar uma língua, né? Diferente. Eu também não gostava de inglês, Pedro. Foi o Pedro que falou? Foi o Pedro. Eu também acho um saco, eu também tive uma dificuldade enorme de aprender, demorei para aprender bastante. Mas quanto mais cedo você começar, melhor, né? Tem aquela história, quanto mais velho você fica, você aprende menos coisas. Então é importante fazer. Faça sim, faz um sacrifício aí, porque vai ser importante. E vocês veem, depois que você domina uma outra língua, o seu universo, ele se abre de tal maneira que você nunca mais vai se arrepender de ter perdido tempo lá na cultura inglesa fazendo inglês. É legal. E a Clara perguntou, para você dar a sua opinião sobre o seu trabalho. Ou você tem a pauta que não pode alterar? Tá. Ela pergunta se no trabalho é possível que as pessoas deem opinião. Cada vez mais. O jornalista cada vez mais é um cara que opina sobre todas as coisas. Nesse mundo das redes sociais e tal, é assim. Claro que você pode dar sua opinião. Mas é claro que também, que trabalhando numa empresa, você vai seguir regras daquela empresa. Então, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na SPN. Não era recomendável que você falasse que o campeonato inglês era ruim. Porque, afinal, o campeonato inglês, quem tem os direitos do campeonato inglês é a SPN, embora seja um campeonato muito bom. Eu não falaria mal dele em hipótese alguma. Então, tem a liberdade para você falar, para você opinar o que você quiser,
Hoje em dia, então, ela é maior ainda, porque as empresas gostam de pessoas com diferentes perfis. Então, não vai ter grandes problemas sobre isso, não. Eu sei que essa história é uma coisa, é meio que um tabu no jornalismo. Não, você só vai poder escrever sobre coisas que o seu patrão mandar. Não, não é exatamente assim. Eu trabalho há muito tempo nisso e sempre, bastante vezes, eu pude opinar sobre o que eu quis. Assim. A Jéssica pergunta quantos anos é a faculdade, né? São 4 anos, Jéssica. São 4 anos de universidade e é recomendável que você faça outro tipo de especialização. Tem um curso da Folha que é muito bom, que você é um trainee da Folha, que depois de um tempo você pode fazer. Primeiro que vai te colocar lá dentro da redação, isso é importante. E vai te dar muitas dicas, é bem legal. Fique de olho nos programas de estágio da Folha, que são bem bons, da Folha de São Paulo. Mas isso é estágio, não é especialização. É isso que eu entendi. Na verdade, é o seguinte, é como se fosse uma especialização que você conta como estágio. Vou te explicar. É como você faz um processo seletivo e você entra lá e aí você tem disciplinas lá dentro, de texto, de reportagem, de um monte de coisa. Você apresenta um trabalho final e aí os melhores caras vão para a redação, são contratados, entendeu? É como se fosse um estágio, mas é um estágio com muito aprendizado. Assim. Tironi, você que está no mercado de trabalho, na tua opinião, quais são as melhores faculdades de jornalismo? Aí podemos falar de pública e privada. Tá, bom, eu não estou exatamente muito próximo da academia, porque já me formei há muito tempo. Mas sempre a pública à época é sempre boa, com todos os problemas da universidade pública no Brasil, ela é muito boa e o mercado quer essas pessoas de lá. A Casper Libero, porque é de uma fundação que é ligada à TV, a TV Gazeta e tal, então também é muito procurada nas empresas. A PUC também, onde eu estudei, também é. A Metodista também. Essa das que eu me lembro mais. Mas hoje tem muitas universidades. Tem o Mackenzie também, que é bem conceituada. A FAAP também, que tem equipamentos muito bons. Isso que eu me lembre. Essas aí não tem erro. São faculdades universidades bem boas. Muito bem. Acho que não tem mais pergunta, então eu gostaria de fazer uma. Você me permite? Por favor. Tironi, você é repórter, eu estou com jornalismo, você deve ter passado por muito caso engraçado, não passou? Passei alguns. Estamos aqui, estamos batendo papo. Conta os casos para a gente aqui, só para dar uma... Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro alguns Pode bons ser de casos. esporte ou não, vamos lá, ilustra a gente a tua profissão. Vamos lá, a profissão, o jornalismo, como alguém perguntou aqui, eu esqueci o nome da menina, que ela falou que ela era muito tímida e tal, e eu falei que a gente ganha casca com essas coisas. Você vai ter que, em algum determinado momento, se você for repórter, você vai ter que fazer perguntas incômodas. Isso faz parte da sua profissão. E o mantra do jornalista para isso é perguntar. Você tem o direito de perguntar e a pessoa tem o direito de responder o que ela quiser. Ou não responder, ou te tratar mal. O jornalista ele deve ter uma casca para isso, porque ele está lá para perguntar. E o jornalista que incomoda normalmente são os melhores. São um cara que vai fazer uma pergunta incômoda, que vai encher o saco do entrevistado, com alguma questão delicada e tudo mais. Logo que eu comecei a carreira, e eu fui trabalhar no Notícias Populares, que era um jornal muito popular mesmo, um jornal que tinha muita notícia de crime e tudo mais, eu trabalhava na área de esportes. Uma das primeiras coisas que eu fui fazer, não é nem do tempo de vocês, mas tinha um cara chamado Ben Johnson, que era um corredor, ele foi recordista mundial dos 100 metros rasos, era um canadense, um jamaicano naturalizado canadense, ele foi campeão olímpico e recordista mundial dos 100 metros rasos, ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Seul, ganhando de caras como Carl Lewis, que é o Pelé das pistas e tudo mais. Ele atropelou esses caras e ganhou com um tempo insano. Beleza, ganhou, foi medalhista. Logo depois foi descoberto que ele tinha se dopado. Ele perdeu a medalha, perdeu tudo, ele se ferrou. Alguns anos depois, esse cara retomou a carreira. E retomou a carreira no Brasil. Veio participar do Grande Prêmio de Atletismo do Brasil, que era aqui em São Paulo.
E ele foi dar uma entrevista e eu fui pautado para ir nessa entrevista. Era uma entrevista coletiva gigante, tinha gente no mundo inteiro, porque era a volta do cara e não sei o quê, tá. E eu repito, eu trabalhava num jornal popular, que você tinha que ter alguma coisa que fosse diferente, tá. E meu chefe falou assim: olha, você vai ter que fazer o seguinte: a pergunta que você tem que fazer para ele na coletiva é a seguinte: Ben Johnson, além de você perder as medalhas e tal, você pega no doping, o doping atrapalhou o seu desempenho sexual? Era isso que eu tinha que perguntar para ele. Só isso. Meu E lá fui eu era um jovem repórter, fui lá. Você não... Juro, foi a segunda pergunta da coletiva. Um cara perguntou um negócio lá, eu levantei a mão, me deram o microfone e falei assim: oi, sou Eduardo Tironi, sou do Notícias Populares. Ben Johnson, eu quero saber o seguinte: além o doping prejudicou o seu desempenho sexual? E aí o Ben Johnson, o cara traduziu para ele do português para o inglês, ele fechou a cara e respondeu simplesmente: pergunta para sua irmã. E acabou a coletiva. Estava o mundo inteiro esperando, o cara levantou e foi embora. Foi isso que aconteceu. Então foi uma das primeiras que... Mas, cara, a vida do jornalista é um pouco assim. Tem essas questões que... Nossa, que... Não, tem que ter muita cara de pau. Muitas vezes você vai ter que encarar umas coisas e você vai ter que encarar gente mal educada. Muitas vezes em clube teve repórter que quis... Repórter não, teve jogador que queria brigar comigo porque eu tinha feito alguma reportagem. Faz parte do jogo. É um pouco assim. Tem a pergunta da Clara, você lê? Lê. É fácil ser jornalista, viajar bastante? Olha, depende muito da área que você trabalhar, né? Se você for um correspondente internacional, e hoje é cada vez mais raro, você pode, inclusive, morar em outros países, né? Nos bons tempos, os grandes jornais tinham correspondente na China, em Moscou, em Nova York, na Europa, em várias capitais, em Buenos Aires. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia tem muito pouca gente que trabalha fora. Antes existiam os cadernos de turismo de jornais, que você podia viajar também. E você, se trabalhar com esporte, você pode fazer coberturas de grandes eventos, né? Olimpíada, Copa do Mundo. Eu trabalhei em três, né? Contando com a do Brasil. Fui para a Copa da França, fui para a Copa da Alemanha. Mas é muito trabalho, viu, Clara? Quando você vai nessas coberturas, é muito trabalho. São 60 dias que você não tem moleza. Não, vou viajar, vou aqui visitar. É muito difícil. Você trabalha pra caramba. Fuso horário, tudo isso, nossa, deve ser terrível, né? Mas é bom, é legal, porque você está num grande evento, é um negócio, uma das coisas mais legais para um jornalista, né? Você está dentro da história ali, isso é muito legal. Eduardo, qual o seu melhor momento como jornalista? Qual foi o seu melhor momento como jornalista? Um momento de cobertura, alguma coisa que eu tenha feito? Isso, que te marcou, uma coisa que te marcou. Eu cobri 2 Copas do Mundo, né? E acho que a final da Copa de 98, na França, que o Brasil, infelizmente, perdeu de 3-0, mas o dia que eu estava lá, estava dentro do estádio e tocando hino, daí foi uma hora que eu falei, cara, eu cheguei num lugar que talvez muitos jornalistas nunca vão chegar. Isso foi uma enorme vitória para mim. Como você falava, acho que minha carreira valeu a pena. Eu fiz uma coisa grandiosa, que um jornalista de esporte, quantos caras que trabalhavam com esporte não gostariam de estar ali no meu lugar. Então, a Copa de 98, que foi a primeira que eu cobri, foi muito marcante para mim. Depois, em 2006, eu cobri também, foi muito legal, mas a de 98 foi mais, porque foi a primeira. Acho que isso, na verdade, eu estou formado há muito tempo, né? Então, eu fiz muita coisa. Eu fui editor de muitos lugares. Eu trabalhei bastante tempo na ESPN, trabalhei por 7 anos na ESPN. Primeira vez que eu fiz um programa, primeira vez que eu fiz o Linha de Passe, que era um programa da ESPN que eu assistia como fã, assim. E a primeira vez que eu sentei naquela bancada para participar, foi um negócio muito especial para mim, né? Falei, eu olhava esse programa e falava assim, eu gostaria de estar lá um dia. E um dia eu estava. Então, aquilo foi um negócio muito, muito legal para mim. Muito, muito... Que marcou mesmo, né? Inesquecível. Ai, que bom. Você chegou a trabalhar com algum ídolo seu quando você era estudante? Por exemplo, Juca Kfouri? Eu trabalho com o Juca Kfouri hoje, ele é um grande ídolo meu, né? E hoje nós viramos amigos, né? Eu tenho lá um podcast com o Juca Kfouri, que é no UOL, toda segunda-feira e sexta, que a gente faz juntos. Tá. Então, sim, o Juca foi uma grande inspiração para mim, talvez o maior jornalista esportivo do Brasil, que foi um cara que sempre foi meu ídolo.
desde os tempos da Placar lá, que a molecada aqui nem conhece a Placar, que era uma revista de esportes muito, muito importante. E hoje é meu amigo. Também é uma coisa muito legal, né? Eu trabalhar com um cara desse tamanho. O meu primeiro chefe na vida foi um cara que também me ensinou muitas coisas de jornalismo. Foi o Álvaro Pereira Júnior, que é o cara que fala tudo que é matéria de pandemia, e é ele que está fazendo, de vacina, tal, que é o repórter de ciência do Fantástico, o editor do Fantástico também. Esse cara foi meu chefe. Meu amigo também, o cara 100% e que me ensinou demais. Você vai se acostumando também, né, a lidar com pessoas que são famosas, vamos dizer assim, né, jogador e tudo mais. E isso também você vai meio que você vai desmistificando as pessoas, né? São meio gente como a gente, assim. Convivendo no dia a dia, você acaba acostumando mesmo, né? Sim, bastante. Sim. Você cobre todos os esportes ou só futebol? Agora, na minha fase da carreira, eu só falo de futebol, porque é que eu gosto mais e não tenho obrigação de fazer outras coisas. Claro que eu gosto de outros, mas eu gosto muito mais de futebol. Então agora eu basicamente só falo de futebol, acompanho o resto por acompanhar. Como basicamente eu trabalho para mim mesmo agora, então eu meio que faço as coisas que eu prefiro. Uhum. A Mariana colocou aqui, Eduardo. Tem alguma coisa que as pessoas falam a respeito do jornalismo que é mito? Tem várias, viu? A Clara falou, você viaja muito? Não, o jornalista nem sempre viaja muito, isso é um mito. O jornalismo vai ser sempre imparcial? Não, é uma busca eterna de todo jornalista, ser o mais imparcial possível, mas nunca será. E tudo bem, a vida é assim. Que mais? O jornalista vai morrer de fome? Não, também, eu estou aqui, estou vivo, me alimento bem, não tenho grandes problemas. Não vai. Se eu for jornalista, então eu vou ser pobre? Não é verdade. Então tem muitos mitos, viu, Mariana? O jornalista é um beberrão, fumante, que só trabalha de madrugada? Não existe mais isso também. Essa lenda surgiu porque os jornais de papel, que estão em extinção, o fechamento dos jornais era muito tarde, então era meia-noite, 1h. Eu fiz muito isso. E normalmente depois, que você sai do lugar 1h, não tem mais o que fazer, você vai tomar uma no bar e tudo mais. Muita gente fazia isso no passado. Hoje mudou muito, o jornalismo não é mais assim, os jornais são cada vez menos relevantes na cadeia das informações, então são todos mitos. Jornalista é comunista, todos também? Mentira. Tem jornalista de todas as espécies. E tem, assim, por exemplo, um certo veículo de comunicação tem uma certa tendência e outro tem uma tendência oposta, por exemplo. Sim, tem o tempo todo. É assim New mesmo. York Times, tem? Sim, assim, tem totalmente. E hoje em dia, Enzo, eu vou te dizer, durante muito tempo isso não foi muito claro. Você não sabia exatamente qual é a tendência de determinado órgão. Hoje em dia é muito claro. Então, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, as duas maiores cadeias de TV, a CNN é democrata, a Fox é republicana. Isso é claríssimo. Isso é claríssimo e aberto. Né? O New York Times, há muito tempo, ele declara em editorial o voto para presidente. O New York Times vai votar no Biden, sugere o voto no Biden. É assim. No Brasil, existem os veículos de direita e de esquerda, e agora cada vez mais eles estão se colocando. De esquerda é modo de dizer. De esquerda tem os veículos de esquerda, né? As revistas de esquerda e tal. E aí alguns veículos grandes que são mais alinhados à direita. Isso é cada vez mais comum no jornalismo. Pessoal, eu queria muito continuar a nossa conversa, mas ela já está chegando ao fim. Muito bem. Tá? Eu vou deixar mais à vontade para os participantes, se quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. E daqui a pouquinho a gente está encerrando. Está uma delícia o nosso papo, Eduardo. Passou rápido, não? Muito rápido. Eu vou te confessar, eu estava ansiosa. Nossa, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pergunta. A Heloísa pergunta o que o redator faz. Então, um redator é o seguinte, o Heloísa, depende do lugar, né? Um redator de jornal ou de revista, que é uma coisa cada vez mais em extinção, é o cara que vai pegar... Eu sou um redator, eu vou pegar o que você escreveu e vou reescrever. E deixar aquele negócio com melhor.
com mais sentido, encadeando melhor as coisas. No passado, o redator era o cara que o repórter ia para a rua e voltava e não escrevia a reportagem. Ele fazia um relatório. Fui na rua, cobri um assassinato, o culpado o suspeito chama-se tal, o nome dele é tal, ele chegou e atirou, Ele fazia um relatório, o redator pegava isso e contava a história. Isso era um redator no passado. Esses caras estão cada vez mais em extinção. Mas hoje você tem redator de muitas coisas. Você tem redator de séries, tem redator de documentário. É o cara, basicamente, que vai contar a história de um jeito que as pessoas vão achar interessante e compreensível. Basicamente, esse é o redator. Legal. Agora, Jéssica, o que você aprende na faculdade, as matérias, você disse que aprende também sobre os assuntos gerais. Quando a faculdade de jornalismo ela é muito generalista também, né? Então, você vai ter aula de filosofia, você vai ter aula de ciências políticas, você vai ter aula de texto, aula de português, muitas vezes você vai ter aula de técnicas de redação, aulas de TV. É muito amplo o currículo de uma universidade de jornalismo. O que eu acho? O mais relevante para você aprender numa universidade, que por um acaso foi o caminho que eu fiz, é você aprender as coisas que provavelmente você não vai aprender depois, que é filosofia, ciências políticas, um conteúdo mais teórico, inclusive os conteúdos teóricos sobre linguística também. Alguns autores importantes de linguística, que você vai aprender ao longo Isso é mais legal para você aprender, porque a prática, claro que você vai ter uma noção da prática na universidade, mas a prática você vai ter mesmo quando você pisar numa redação. E você tem que fazer as coisas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Coisas mais técnicas, como edição de vídeo e tal, é importante que você aprenda na faculdade, embora muita gente aprenda fora da faculdade também, sozinho. Mas a minha dica na faculdade, atenha-se a coisas, as disciplinas que são coisas que você vai levar para a tua vida e para a sua profissão, mas que você não vai aprender numa redação. Não vai ter lá um editor que vai te falar sobre Platão, sobre não sei quem. Isso você aprende na faculdade, isso é importante. E ela pergunta se tem prática de repórter na faculdade. Tem, sim. Você vai fazer trabalhos, vai ter professor que vai te pedir para você, agora faz uma reportagem, você vai lá fazer. Eu passei anos ali da faculdade fazendo sempre reportagem de rua. A gente, na época, tinha muito jornalismo impresso, então a gente criava um jornal mesmo, ou revista e tudo mais. Você vai ter prática disso, sim. Ok. Nós vamos ter que encerrar. Nós vamos. Eduardo, muito obrigada. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado para quem esteve aqui. Eu queria fazer algumas considerações para os alunos aqui, antes de a gente encerrar. Agradecer também aos alunos que participaram, né? Se ficar alguma dúvida aqui, depois vocês podem até me procurar para a gente poder estar esclarecendo para vocês também, tá bom? Se alguém quiser falar comigo também nas minhas redes, pode falar. Meu Twitter é etirone com i. Qualquer pergunta que vocês não quiseram fazer ou não deu tempo, quiserem fazer, pode ir lá. Meu Instagram também é etirone. O meu canal no YouTube, o Enzo já falou. Olha lá, o Enzo colocou aí. Etirone, o meu Twitter e o meu Instagram são esses daí. Vocês podem falar comigo quando vocês quiserem. Peraí, posso responder essa última da Mariana aí? Tudo bem. Foi a primeira profissão que eu escolhi na terceira vida, porém hoje não é mais uma escolha. O que você diria? Volto atrás porque é uma profissão que vale muito a pena? Olha, Mariana, eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu não consigo me enxergar fazendo uma outra coisa. Eu sou muito feliz, mas muito feliz, sendo jornalista. Eu acho que o jornalismo me abriu muitas portas, me deu muitas coisas, me deu muitas experiências legais, me deu a minha esposa, que eu conheci dentro de uma redação. Que legal! Sim. Ela não é jornalista, ela é publicitária, mas eu conheci ela numa redação, trabalhava no mesmo lugar que eu. Cara, o jornalismo, para mim, é um negócio muito fascinante. Você trabalha com esporte, adora esporte? Adoro, mas eu gosto muito mais de jornalismo do que exatamente de esporte. Jornalismo, de fato, é minha vida. É um negócio que eu amo. Eu não sei se o fato de eu amar, eu posso passar uma impressão errada para você do que é o jornalismo, mas eu falo a minha experiência. A minha experiência com jornalismo
ela é maravilhosa. E eu acho uma profissão maravilhosa, linda, muito legal e muito, muito desafiadora, muito importante, enfim, gosto muito. Pô, até eu tô com vontade de fazer jornalismo. Faça um jornalista. Pô, até eu tô encantado. Tirone, muito obrigado. Em nome do Singular, muito obrigado. Valeu. Valeu, Enzo. O Singular está no meu coração para sempre, lugar que eu passei muitos anos felizes. Obrigado, Lucélia. Obrigado por tudo. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer passar essas horas aqui com você, viu? Você tem que também. E conhecer um pouquinho mais. Foi um prazer. A Anice estava aqui, ela parabéns pela turma, hein? Só para lembrar. Olha, que legal. Só para dar uma dica para os alunos, não esqueçam que nós temos outras palestras acontecendo também, tá bom? E agora eu vou entrar numa de medicina. Tchau, tchau, Tirone. Prazer. Tchau, Eduardo. Enzo, muito obrigada, viu? Tchau, Lu. Depois de conversa. Tchau, Eduardo. Obrigada. Tchau. Tchau.